Não só tem armas nucleares no fundo do mar, como tem muitas armas nucleares no fundo do mar. E mais, porque talvez essas armas sejam as mais importantes que existem. E bom, caso você esteja se perguntando exatamente qual o número de armas nucleares tem no fundo do mar, saiba que são entre 500 e 800 mísseis nucleares. Beleza, agora onde está esse monte de coisa? Bom, se a gente olhar para esse mapa mundi, podemos dizer que talvez tenha uma bomba aqui, perto da China, quase certo também por aqui, mais ou menos, e quem sabe até um pouco mais perto da gente. Beleza, isso aqui é um pouco assustador, mas a pergunta que fica é, por que tem centenas de armas nucleares submersas no fundo do mar? Bom, a resposta rápida é que, bom, para algumas pessoas, destruir o mundo é uma excelente ideia. E a resposta mais longa, vamos começar agora. Em julho de 1945, bem aqui no estado do Novo México, o Projeto Manhattan testou a primeira bomba nuclear da história. E em seguida, o governo americano resolveu também explodir bombas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Esse foi um dos eventos mais marcantes da história. E esse bombardeio no Japão serviu para dois propósitos, um militar e outro político. O militar, obviamente, foi acabar com a guerra. Beleza, funcionou. E o político foi acabar com a guerra antes da União Soviética se envolver no combate, o que também acabou funcionando. Agora, por que eles queriam fazer isso? Bom, se americanos e soviéticos estivessem envolvidos em uma certa região durante a guerra, os espólios da guerra, os territórios poderiam ser divididos entre os dois. Então, ao invés dos americanos ficarem com tudo, uma parte ficava sob o domínio dos soviéticos, como foi o que aconteceu na Alemanha. E no caso do Japão, nós tínhamos lá o território japonês com a presença americana. E se os americanos demorassem demais para resolver as coisas aqui, os soviéticos poderiam dar uma ajudinha em troca também de uma parte do território japonês. Porém, as bombas nucleares sobre Hiroshima e Nagasaki acabaram o conflito antes da presença dos soviéticos. E o Japão ficou, digamos, inteiro para os Estados Unidos. Então, depois das explosões no solo japonês, Stalin percebeu que a então União Soviética precisava das suas próprias bombas nucleares para poder se manter como um rival à altura dos Estados Unidos. Esse foi o começo da corrida nuclear. Pois é, então, para poder tirar o atraso, já em 1946 já estava rodando o projeto da bomba soviética. E diferente do projeto Manhattan dos Estados Unidos, o projeto soviético tinha uma vantagem imensa. O fato é que já existia bombas nucleares no mundo. Elas já tinham sido inventadas e testadas. Então, isso significa que existem pessoas que sabiam fazer bombas nucleares, o que abria para uma nova forma de estudar bombas nucleares: a espionagem. Bom, a verdade é que ninguém está seguro de outras pessoas bisbilhotando ali as suas informações, nem governos e nem você. Toda vez que você entra em uma rede de Wi-Fi pública, como em um aeroporto ou um restaurante, você está expondo seus dados a pessoas mal intencionadas. E uma vez com seus dados, se essas pessoas não aplicarem um golpe em você, elas podem talvez vender suas informações para outros golpistas. Isso certamente é terrível, mas ainda bem que existe uma solução. Existe a Kaspersky, que está patrocinando esse vídeo. A Kaspersky tem um VPN que pode te proteger contra perigos de redes de Wi-Fi públicas. Permitir que você veja conteúdo online bloqueado na sua região pode te ajudar a encontrar melhores preços e, além disso, proteger a sua privacidade em geral. A Kaspersky não tem só um VPN, mas também tem o antivírus mais premiado e mais testado do mercado. E possui várias outras soluções em segurança digital. A Kaspersky tem mais de 25 anos de experiência protegendo grandes corporações e protegendo mais de 400 milhões de pessoas ao redor do mundo inteiro. Ela foi testada independentemente e comparada com outros VPNs da concorrência, e o resultado dos testes foi claro. A Kaspersky foi melhor no desempenho, na criptografia de dados e na velocidade. E o melhor de tudo é que a Kaspersky tem um preço menor do que a maioria das VPNs que você ouve falar por aí. Mas nada que a gente não possa melhorar ainda mais. Se você clicar aqui no meu primeiro link na descrição e usar o meu cupom VPN.comum, você ainda por cima ganha 15% de desconto em cima de um preço que já era bom. Com a Kaspersky tem uma vida online mais segura, sem medo de ninguém estar te espionando.
E foi graças à espionagem que os soviéticos tinham a sua bomba pronta e testada em 1949, apenas 4 anos depois do fim da Segunda Guerra. O que foi bastante rápido. Então tava lá, a União Soviética sem nenhuma bomba e os Estados Unidos já aí com algumas bombas, digamos. E aí os soviéticos poderiam dar uma espiadinha, como que era essa brincadeira. E foi graças a essa espionagem que os soviéticos tinham uma bomba pronta e testada já em 1949. Então significa que tudo aconteceu em apenas 4 anos após o fim da Segunda Guerra, o que foi um desenvolvimento nuclear bem rápido. O local de teste soviético foi no atual Cazaquistão, e o Reino Unido também testou a sua própria bomba nuclear, apelidada de Operação Furacão. Parece uma operação da Polícia Federal Brasileira. Isso aconteceu nas ilhas Montebello, na costa oeste da Austrália, em 1952. E tome teste nuclear pelo meio do mundo. Pois é, mas acontece que a corrida nuclear não era apenas sobre ter uma bomba nuclear, mas era sobre ter bombas o suficiente para usar elas sem medo delas acabarem. Era sobre criar um arsenal nuclear capaz de colocar seus inimigos em ameaça constante. Então, usar isso para mudar a política no mundo sem nem mesmo disparar nenhuma delas. E uma forma interessante de mostrar o seu poder nuclear sem iniciar uma guerra seria publicamente testando essas armas nucleares para todo mundo ver. Em arquipélagos do Pacífico, as bombas nucleares americanas estavam sendo testadas. E dentro do próprio Estados Unidos, aconteciam testes em Nevada, Califórnia e Colorado. Já a União Soviética testava principalmente suas bombas no Cazaquistão, em arquipélagos do Mar Báltico e na região de Volgograd. E ainda tinha, como eu disse, o Reino Unido testando bombas nucleares perto da costa australiana. E nas décadas seguintes, na Argélia, a França testava bombas por ali, a China no seu próprio território, assim também como Índia e Paquistão. Olha que mundozinho bacana de se viver. Pois é, e ao longo de décadas de testes e explosões, é importante a gente ressaltar o tamanho do poder explosivo dessas bombas, que foi aumentando. Pra gente ter ideia, veja uma banana de dinamite. Isso aqui é capaz de causar uma explosão intensa de 5 metros. Que é o suficiente para destruir um quarto de uma casa. Agora, já as primeiras bombas nucleares, elas usavam o que nós chamamos de fissão nuclear como fonte de energia. E na fissão nuclear, átomos instáveis são destruídos, liberando assim quantidades enormes de energia. E bom, uma bomba de fissão nuclear tem, em comparação com o mesmo peso de explosivo convencional, tem milhões de vezes mais poder. Ou, usando termos mais precisos, podemos dizer que uma bomba nuclear como aquela que explodiu em Hiroshima tem um poder equivalente a 20 mil toneladas de dinamite, ou 20 quilotons. Isso gera de fato muita coisa, mas o ápice do poder explosivo e terror nuclear veio com a bomba de hidrogênio, ou bomba de fusão nuclear, no qual os átomos leves são fundidos em átomos pesados. É um outro processo que é diferente da fissão nuclear. Bom, e no caso da fusão nuclear da superbomba, é um processo que libera milhares de vezes mais energia do que a fissão nuclear. A gente está simplesmente falando aqui de uma bomba equivalente à ordem de megatoneladas de dinamite. Ela aqui é bilhões de vezes mais potente do que o seu mesmo peso em explosivos tradicionais. E dá pra ter um gostinho disso nos vídeos do primeiro teste de uma superbomba feita pelos Estados Unidos, o teste de Castle Bravo, no atol de Bikini, em 1954. E já no ano seguinte, a União Soviética testou a sua primeira superbomba, para não ficar por baixo, né? Pois é, a superbomba acabou mudando ainda mais o panorama da guerra nuclear. Agora, com poucas bombas, poderia se destruir completamente inúmeras grandes cidades e acabar com um país inteiro. E esse poder todo das bombas atômicas acabou causando muito medo na humanidade, mesmo dentro do país vitorioso, os Estados Unidos. Veja, por exemplo, esse artigo num jornal estadunidense. Seu título é "O Homem Moderno está Obsoleto". Esse artigo mostra como o mundo havia mudado. Esse artigo faz uma reflexão presciente e assustadora. Agora que a humanidade sabe fazer armas nucleares capazes de destruir o mundo, quanto tempo falta
até que isso de fato aconteça. Com isso, o mundo havia entrado em uma nova era, a Era Atômica. E os testes das superbombas, é claro, só amplificaram esse medo. E essa imagem aqui mostra exatamente isso. Essas são crianças se escondendo debaixo das suas mesas, porque esse aqui é um teste, é uma simulação de um ataque nuclear. Cara, imagina você ser uma criança e ter que passar por isso aqui, sabe? O medo que a pessoa tem, que ela desenvolve uma ansiedade, sabe? Os pais dessas crianças vendo essas coisas. Pessoalmente, isso aqui me dá um pouco de medo. Pois é, existir no mundo era existir sob a sombra do apocalipse nuclear. Um fato que influenciou profundamente, inclusive, a nossa cultura, como é o que nós podemos ver aqui. Essa é a capa do segundo álbum do Black Sabbath, que deu, inclusive, origem ao gênero conhecido como metal hoje. Seu nome era Paranoid, ou paranoico em português. Isso aqui era, em parte, um comentário sobre as tensões nucleares da época. E outros movimentos culturais, como os hippies, também surgiram em parte como resposta a essas tensões nucleares. Porque se o mundo talvez acabasse amanhã, pra que eu vou me preocupar? Relaxa aí, meu amigo. Então, sim, talvez a sua música favorita seja um produto indireto das bombas nucleares. O que é absurdo, mas não é mentira. Mas a coisa mais absurda talvez seja de que a única defesa conhecida contra armas nucleares é ter mais armas nucleares. A ideia por trás dessa defesa é que se alguém tentar te destruir com armas nucleares, você então precisaria das suas próprias armas nucleares para destruir ele de volta. Esse aqui é um conceito chamado de destruição mútua assegurada. E essa não é uma ideia abstrata. Criar bombas o suficiente para destruir completamente seus adversários e manter elas apontadas constantemente para eles foi uma decisão fria e calculada das potências nucleares. E uma vez que o desarmamento nuclear deixou de ser uma opção, o caminho da paz, então, foi a versão nuclear de que todo mundo deveria apontar uma arma uns para os outros, tipo num filme de Velho Oeste. Inclusive, até hoje é muito provável que os Estados Unidos, Rússia e China tenham armas nucleares apontadas umas para as outras para se destruir. E até mesmo os governos da Europa estão começando a ampliar suas armas de defesas nucleares para se protegerem de forma independente. Pois é, o mundo ainda é regido pelo medo nuclear, em que a máxima é de que ninguém vai lançar uma bomba nuclear em você se você tiver a sua bomba para revidar. Olha que bacana. E detalhe, a melhor forma de você revidar seria esconder os seus próprios mísseis poderosos para que eles não possam ser destruídos. A melhor ideia então seria ter mísseis tão bem escondidos que mesmo que o seu país fosse destruído completamente, eles ainda poderiam ser disparados contra os seus inimigos. E esses mísseis são encontrados em submarinos nucleares. É neles que há centenas de armas nucleares espalhadas pelo fundo do mar. Os submarinos nucleares são um lugar ideal para guardar armas nucleares. É aqui nesses espaços que ficam os mísseis que podem ser disparados dessa forma aqui. Dá para um míssil ser simplesmente lançado debaixo d'água. Esse é o caso do submarino da classe Ohio. E no mundo atualmente existem 18 submarinos ativos desses aqui, cada um carregando entre mais ou menos 12 e 20 mísseis nucleares balísticos, o que é metade do arsenal nuclear ativo dos Estados Unidos. Tá, beleza, mas onde que eles estão? Bom, eu não sei e quase ninguém sabe. Esse é todo o ponto desses submarinos. Mas ainda assim a gente pode dar alguns chutes educados. Podemos imaginar uns aqui no Norte Atlântico, perto da China também, ali pertinho das duas costas dos Estados Unidos e também perto do Oriente Médio. E enquanto navegam pelos oceanos, os submarinos são basicamente invisíveis e podem se mover sem chamar a atenção. Os submarinos nucleares só revelam a sua atual localização se eles quiserem, ou no momento justamente de disparar as armas nucleares. E por serem tão ocultos, esses submarinos podem disparar suas armas bem perto dos seus alvos. Isso significa que se defender de armas nucleares já era quase que impossível. Agora, com submarinos nucleares, se torna realmente impossível. E é por isso que países adoram ter submarinos para usar armas nucleares. E existem 3 formas de usar armas nucleares, porque além de submarinos, nós temos também aviões e mísseis balísticos. E aí note uma coisa interessante, porque nem todos os países com armas nucleares
possuem mísseis balísticos ou aviões capazes de carregar bombas nucleares. Mas todos os países confirmados com armas nucleares, ou eles já têm submarinos carregando essas armas, ou estão focados em desenvolver eles. Por exemplo, saiba que a China tem 6 submarinos do tipo 094 e ainda está construindo mais 2. Agora já a França já tem 4, os Le Triomphant Submarins, e eles vão construir outros 4. Agora já a Índia tem 3 dos seus submarinos Arihant em operação e vai aumentar para 8 no total. O Reino Unido tem 4 submarinos nucleares e está construindo mais 4. E a Rússia tem 13 submarinos em operação e vai aumentar esse número para 17. E todos esses submarinos são parte-chave da estratégia de defesa de potências nucleares. Mesmo que esses países sejam completamente aniquilados, ainda vão existir múltiplas armas nucleares espalhadas pelo oceano para que possam ser usadas para revidar um ataque nuclear. Então digamos que se os Estados Unidos de repente lançar uma bomba nuclear em Moscou e fazer o mesmo, enfim, com todo o resto do país, ainda assim a Rússia, mesmo tendo sido destruída, pode, quem sabe, ter um submarino nuclear bem aqui, que ainda assim vai poder lançar uma bombazinha e revidar o ataque nuclear. E talvez também assim destruir os Estados Unidos. Essa é a máxima da destruição mútua assegurada, em que qualquer potência, mesmo que tenha sido já destruída, ainda assim ela pode revidar. E realmente não tem muito o que fazer contra os submarinos nucleares, eles são um trunfo. Armas nucleares tornam guerras em escalas impossíveis de se vencer de fato. Entrar em um conflito com uma nação com submarinos, com armas nucleares, significa ser destruído mesmo que você vença essa batalha. Então, se a conclusão de um conflito em que o único final é ter sua capital destruída, então a melhor ação seria nunca entrar em conflito. E isso não é só uma retórica. A Guerra Fria foi recheada de conflitos indiretos que buscavam vitórias indiretas sobre o seu adversário. Mas ao mesmo tempo, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética fizeram esforços significativos para evitar conflitos diretos com armas. O que, por um lado, é bom, né? Não se destruir. Agora, por outro lado, é aquela coisa, né? A razão de não começar uma guerra nuclear é justamente porque ela vai ser a única guerra nuclear da história. É como Albert Einstein já falou em sua famosa frase: eu não sei como vai ser a terceira guerra mundial, mas a quarta vai ser com paus e pedras. E o que ele quer dizer com isso é que uma guerra nuclear vai destruir a civilização, mesmo que ele não mate absolutamente 100% dos indivíduos humanos. Uma vez que uma bomba nuclear explodir em conflito direto, provavelmente todas as bombas nucleares armadas do mundo vão ser disparadas, incluindo as entre 500 e 800 armas nucleares no mar, um número que está aumentando, com novas potências até desenvolvendo novos submarinos nucleares. Essas, inclusive, vão ser as primeiras a cair sobre as grandes cidades do mundo. O que quer dizer que, se você está em uma grande capital do hemisfério norte, você provavelmente tem uma arma nuclear reservada só para você e os seus vizinhos. E essa arma pode estar ali no fundo do mar. E para piorar, pela primeira vez em décadas, as tensões nucleares estão aumentando. E com isso, as potências nucleares estão voltando para o que elas sabem que funciona: se preparar para destruir o mundo. E o mundo não gira em torno de você. Os seres humanos não são os seres mais evoluídos que existem. E para saber como a gente descobriu isso, basta clicar bem aqui, no maior canal de ciência do Nordeste. Me siga nas minhas redes sociais para ver meus vídeos curtos e tchau!